Aqui nós podemos romper, repare, com tudo aquilo que o pensamento representa em nossas vidas. Eu me refiro a esse padrão de pensamento que se move produzindo conflitos, produzindo problemas. As pessoas vivem com diversos problemas. Nós, seres humanos, estamos carregados de problemas na vida. Esses problemas, eles se situam na condição psicológica em que nós nos encontramos. Essa condição está presente porque não sabemos lidar com os pensamentos. As pessoas querem se ver livres da ansiedade e depressão, por exemplo. Mas a presença desses quadros diversos, dessas patologias que o ser humano carrega psicologicamente, é algo que está presente e é muito íntimo desse padrão, desse modelo de pensar que nós temos, que nós conhecemos. Então, ter um olhar direto para esse movimento, que é o movimento do pensamento, como ele funciona, se livrar disso é tudo que nós precisamos. Aqui nós estamos dizendo a você que a mente, como nós conhecemos, com a qual estamos lidando com ela todos os dias, é a mente dentro de um padrão de mente condicionada. Assim, psicologicamente, estamos programados para um modelo de vida norteado, orientado pelo pensamento. Por esse pensamento que nos joga dentro desse formato, onde nos sentimos como pessoas, vivendo em relações, vivendo em relacionamentos. A verdade é que esse sentido de pessoa que temos não é real. A vida está acontecendo, mas o sentido de pessoa é uma aparição em razão desse padrão de pensamento que recebemos da cultura, da história humana. Esse sentimento de ser alguém separado, naturalmente especial, porque é assim que o ego, o eu, esse mim se posiciona na vida, é algo artificial, não é natural. A relação com o momento presente é a relação com a vida, mas é a vida na vida. Não existe esse eu na vida, essa pessoa na existência, essa personalidade nos relacionamentos. É o pensamento que tem forjado isso, tem criado isso, sustentado isso. Então, como pessoas, como personalidades, com esse eu, vivendo nele, estamos vivendo estados conflituosos, aflitivos, de problemas e sofrimento. Aqui estamos trabalhando isso com você e dizendo que o seu natural estado de ser não é esse. O seu natural estado é o estado livre desta separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e um pensamento que surge, um sentimento que aparece, uma emoção que desponta, em razão de uma resposta nesse instante, quando o cérebro reage
em qualquer momento, a qualquer evento, situação, acontecimento, a qualquer desafio, quando o cérebro reage, isso surge, isso aparece. Mas não tem alguém dentro dessa experiência cerebral. É só o cérebro em função, é só o cérebro em operação. É só esse mecanismo, esse corpo e mente em expressão na vida. Sem separação. É o pensamento que tem produzido em você esse sentido de separação. E quando ele produz isso, esse sentimento do eu, desta personalidade, desta pessoa, está em apuros, está tendo problemas. Quando uma pessoa lhe ofende, lhe magoa, lhe entristece, veja, a tristeza está presente, a mágoa está presente, a raiva está presente, a frustração está presente. Isso se estabelece como regra e norma de existência em razão da presença do eu, do ego. O que está ocorrendo nesse instante é que existe a ideia de alguém presente, especial, que se vê especial e separado daquilo que acontece, sendo alguém vitimado do que ocorre, do que acontece. Essa separação alimenta a ideia de alguém que não é parte do que ocorre, que não é parte do que acontece, que não é parte da vida. Então aqui está o conflito que esse modelo de dualidade estabelece. Estamos juntos? Repare que tudo isso se processa de uma forma inconsciente, mecânica, de total insciência de todo esse processo para todos nós. Estamos apenas reagindo, respondendo. Repare, uma reação mecânica, inconsciente, que se estabelece em um modelo de tradição, de cultura humana. Então, essa sensação de separação, de identidade de alguém, que é esse mim, é inconsciência. Quando chamam você pelo nome, estão chamando quem pelo nome? Acompanhe isso comigo aqui. Estão chamando uma ideia, a ideia que você tem sobre quem você é. Você tem uma imagem sobre você, um quadro mental, uma fotografia psicológica da pessoa, naturalmente especial que você é. O interessante aqui é essa questão também do especial. Não percebemos o quanto somos especiais, para mais ou para menos. Podemos ser para menos. É muito comum para menos esse sentimento de ser especial. Quando alguém se sente em baixo autoestima, ele é especial para menos. Ele se vê diferenciado de todos nesse sentimento de baixo autoestima. E alguns se sentem especiais para mais, neste sentimento de alta autoestima. Então é típico da mente do eu, da mente egóica, da consciência egóica,
está inconsciente, reagindo a tudo que acontece dentro desse formato de autoimagem, onde nos sentimos especiais, para menos ou para mais. Uma vez livres do ego, do eu, não existe mais ansiedade, depressão, tédio, a dor da solidão, a culpa, o medo. Veja, o medo em suas diversas formas de expressões. Nós aqui estamos vendo com você o fim desta psicológica condição da autoimagem, da ideia do eu, desse mim. São inúmeros os estados psicológicos para a pessoa. Aqui estamos, nessa fala, de alguns poucos minutos, tocando em apenas alguns aspectos, mas aqui no canal nós temos centenas de vídeos aprofundando isso com você e colocando também outras. No entanto, todas estão centradas na autoimagem. Estão dentro deste centro, se assentando neste particular mundo do eu, do ego, desta consciência egóica. É interessante dizermos aqui também para você isso. Nós usamos a expressão consciência como se de fato tivéssemos qualquer consciência. Veja, todo o nosso padrão de comportamento nesta autoimagem, que é a imagem que o eu tem, faz de si próprio, é assim que o cérebro em nós tem funcionado, está funcionando. Dentro desta inconsciência, aquilo que nós temos chamado de consciência é a consciência do eu. Falamos de uma individual consciência. Repare, o que temos é uma particular consciência egóica. Uma consciência que, como acabamos de ver, está se movendo dentro de um padrão de repetição e continuidade reativa de inconsciência e por isso sofre. Descobrir todo esse movimento do eu, do ego, desse mim, que é o movimento do pensamento, que está sempre reagindo ao momento presente a partir desta autoimagem. Ciência disso é o fim para essa condição. Então, sim, é possível a verdade da revelação da real consciência. Essa consciência, assim chamada individual, ou a consciência da pessoa, não é consciência. O que temos presente é esse padrão ou modelo de consciência humana, onde está presente tudo isso que está presente em todos. Essa inconsciência comum é aqui que se situa em cada um de nós, já por 30, 40 ou 50 anos, aquilo que está na humanidade há milênios. A inveja, o ciúme, o medo, a raiva, a angústia, a dor da solidão, o tédio. E agora essa assim chamada ansiedade ou depressão, e a cada dia um novo nome surge para esses estados internos psicológicos de inconsciência neste eu. A realidade é que esse eu não é real. A verdade é que esse eu não tem verdade alguma nele.
é o sentimento de ser, é o pensamento de ser, é a sensação de ser. Como surge esse sentimento? E como surge essa sensação? E como surge essa percepção? Pelo pensamento? O pensamento coloca a ideia de alguém na sensação, de alguém na percepção, de alguém presente, dentro da experiência, dentro do que surge, dentro do que acontece. Acompanhe comigo isso aqui. Um pensamento surge, é um pensamento surgindo. Eu pergunto o seu nome e você me dá a resposta. Essa resposta é o cérebro que encontrou a resposta. Ele foi estimulado, ele recebeu um gatilho, um estímulo e trouxe a resposta. Ele buscou a informação e apresentou a informação. Essa ideia de alguém presente nesse movimento cerebral, responsável por isso, é uma ilusão. Esse ato volitivo ou voluntário é um ato automático, mecânico. Não requer a presença de uma consciência pessoal para fazer. E, no entanto, estamos colocando uma consciência pessoal na ideia de uma resposta. Qual é o seu nome? O nome é dito. O cérebro encontrou a resposta. A resposta está sendo proferida pela fala. A ideia por detrás é que existe alguém responsável por isso. Veja, nós fomos educados para crer nisso, para ter certeza absoluta disso, de uma individualidade separada, única, especial, presente, que tem um nome. Isso é uma resposta de memória, de lembrança, de história, de recordação. Se eu lhe faço uma pergunta e não há informação, memória, registro, aí você não tem resposta. Você não tem resposta porque o cérebro não pode responder a algo que ele desconhece, que ele não tem, que ele não pode acessar. Repare, é muito importante nós termos essa compreensão. Porque o sentido de alguém presente se estabelece exatamente no pensamento, quando um sentimento está presente, quando uma emoção está presente, quando uma sensação está presente. Mas a sensação, pensamento ou sentimento é uma resposta desse mecanismo biológico, desse corpo, mente, a um dado estímulo. A ideia de ser alguém não define absolutamente nada. Mas nós carregamos essa sensação. Sensação de ser o pensador dos pensamentos, o observador das coisas que observa, de ser aquele que escuta o som que está presente. Qual será a verdade sobre isso? Está aqui de uma forma muito clara. Só há o que acontece. E nisso que acontece, e nisso que surge nesse instante, como ação e reação, não existe esse elemento presente, que se vê separado da vida, no controle dela, que pode julgar, avaliar, comparar,
resolver, solucionar situações. Veja, situações surgem e encontram soluções. O que quer que aconteça, acontece e encontra um caminho para o fim disso. Tudo que aparece, desaparece. Tudo que surge, chega um momento que não está mais. É a vida acontecendo. No entanto, estamos alimentando o sentido de alguém presente. Carrega esse fundo ilusório de pessoa que gosta ou não gosta, que aceita ou rejeita, que quer mais ou não quer, ou quer menos. Então se estabelece o sentido de ego-identidade, da identidade de um centro em torno do qual a vida precisa acontecer do jeito que ele espera, do jeito que ele deseja. Então, o pensamento criou a ilusão de uma identidade presente, que é o pensador, que se sente responsável pelo pensamento. Mas não é assim. Só há o pensamento como uma reação. O pensador surge alguns segundos depois para dizer: eu não posso continuar pensando assim. Isso está errado. Então, o pensador tem estabelecido esta ilusória identidade especial, que se sente em baixa autoestima, ou que se sente em alta em sua autoestima. Então, essa identidade é a identidade do eu, desta autoimagem, é a ilusão de alguém. Esse alguém carrega ansiedade, carrega depressão. Aqui estamos lhe mostrando a beleza do fim para esta ilusória identidade. Assim, ter um olhar direto para o autoconhecimento é eliminar esse movimento que é o movimento do pensador, do experimentador, do observador. Estamos trabalhando isso aqui juntos quando terminamos com esta noção de tempo psicológico. Então, assim, nós temos um encontro com a verdade daquilo que somos, quando existe o fim para esse sofrimento psíquico. Quando temos o fim para essa ilusão desta consciência ilusória, desta consciência assim chamada individual, para a ciência daquilo que somos. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer o outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Então, através de perguntas e respostas, nesse contato com o silêncio, trabalhando isso. Então, sábado e domingo, aqui está o link do WhatsApp, ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade significa não há esse eu e o outro, eu e Deus, eu e a vida, eu e o mundo. Tudo que está presente é a não dualidade.